Olá, no Foco Negócio de hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. Estou aqui com o Antônio Caputo, profissional que já aplicou esse tipo de serviço em empresas como IBM, Eletrobras. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, Fabrício. Ótimo, graças a Deus. Vamos direto ao ponto. Conta um pouquinho dessas suas experiências aí, que eu acho que é muito rica para passar para as pessoas. Perfeito. Como eu estava comentando aqui com o Fabrício, essas experiências foram muito interessantes ao longo desses últimos 10, 12 anos, como professor de educação física, como gestor, porque trouxeram a oportunidade de levar para dentro das empresas as informações que são importantes para o funcionário e que dão resultado para a empresa também. Porque uma das grandes questões era, poxa, como eu vou trazer qualidade de vida para o meu funcionário, mas ao mesmo tempo como eu consigo manter o meu funcionário produtivo, trazendo resultado para a empresa. E nessas duas empresas que você citou, que são os dois maiores cases, a Eletrobras e a IBM, nós tivemos grandes resultados. Na verdade, a Eletrobras, a gente trabalha com ela até hoje e a gente observa como a qualidade de vida dessas pessoas melhorou. Não só no dia a dia do trabalho, mas fora do trabalho também. E a experiência com a IBM foi fantástica, porque nós pudemos, em poucos meses, observar como a mudança nos resultados do estilo de vida das pessoas teve resultado. As pessoas ficaram mais saudáveis, começaram a ter mais disposição para o trabalho, elas começaram a render mais, e aí no final das contas ganha todo mundo, né? Ganha a empresa que investiu, ganha a empresa que está investindo e ganha o funcionário que está tendo resultados fantásticos, não só para a saúde dele, mas para o contexto como um todo. Perfeito, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais. Como é que é esse case da Eletrobras? O que passa por ele? Quais são os profissionais que estão lá inseridos? O que é feito para esses funcionários? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, é um trabalho multidisciplinar, né? Hoje a gente entende que só o professor de educação física não seria suficiente para propor alguma coisa. Então a gente consegue gerir da seguinte maneira. A gente tem professor de educação física, a gente tem a parte de nutrição, tem a parte de psicologia, e na IBM funcionou na mesma modelagem. São profissionais de áreas diferentes que convergem com processos para ter resultado. Geralmente funciona assim, uma análise inicial e uma análise final, ou um corte no meio para a gente poder analisar como está indo a linha de desempenho dessas pessoas. E de desempenho eu não falo só por saúde e exercício, não. Eu falo em diferentes níveis, porque você começa a observar uma melhora na performance da pessoa no dia a dia dela, não só pela parte estética ou pela parte de saúde, pela parte motivacional também. Você observa essa pessoa através de testes simples de psicologia, sendo mais proativa, mais dinâmica e mais agradável mesmo. A pessoa começa a viver uma vida mais feliz e aí, é como eu disse no início, os resultados vão só aumentando. Como é que são esses indicadores? Então, a gente hoje tem diversas formas de medir esse resultado, vamos dizer assim. A gente pode medir basicamente pelas relações da educação física, né? Peso, estatura, pressão arterial e tudo mais, e a gente consegue também medir por testes simples vamos dizer assim, de felicidade mesmo, de qualidade. Perguntas que são elaboradas para que a gente possa entender como estava o estado emocional daquela pessoa antes e depois de uma atividade física ou antes e depois do programa, que é isso que a gente faz, como essa pessoa começa a evoluir. E uma das coisas que a gente trouxe muito para esse processo foi entender como o coaching ele poderia contribuir nessa parte, porque as pessoas dentro das empresas, muitas das vezes elas não têm o tempo ou a liberdade para tratar de certos assuntos. E nesse momento de educação física, vamos pensar assim, né, de socialização, acaba que essas pessoas abrem um pouco mais para conversar sobre diversos assuntos e a gente consegue ali, naquele momento, alavancar algumas informações das pessoas e propor novas soluções. Aí o que acontece? Resumidamente, a gente faz a intervenção no exercício, a gente faz a intervenção na nutrição e a gente faz a intervenção, hoje, muito interessante, nessa parte psicológica, de conversar, de ouvir, de medir o estado de humor da pessoa. E aí já existem diversos indicadores de medida de humor, né? E medida realmente de estresse também. E a gente percebeu o seguinte, uma coisa muito interessante. Do início para o final de qualquer empresa, programa, o nível de estresse dessas pessoas caía absurdamente e o nível de qualidade de vida delas aumentava. É óbvio, não é o exercício pura e simplesmente que vai fazer essa transformação. É como eu disse, é a pessoa perceber também que ela está mudando. Por isso, uma coisa que a gente fez muito interessante nesse processo é o feedback. Era constante. Os nossos profissionais e os programas, eles são desenvolvidos para dar o retorno para a pessoa. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha uma pessoa, um case que teve lá, um caso, uma pessoa que pesava X quilos e depois de tanto tempo ela não perdeu o peso que ela imaginava. Sim. Mas em contrapartida, ela melhorou a pressão arterial, ela melhorou em nível de estresse, ela melhorou em várias outras coisas. E aí, pegando uma coisa um pouco do mundo corporativo, a gente dá o feedback, trazer o retorno para essa pessoa e mostrar para ela, olha, a gente não melhorou aqui, mas a gente teve esse indicador. Esse é um dos grandes diferenciais do programa, porque ele não só entrega o dado, ele faz a roda girar, né? Faz a gente levar a informação para a pessoa e ela voltar para a gente. E aí, nesse processo como um todo, o sucesso é grande. Tá, mas o programa, assim, você falou que está há 6 anos na Eletrobras.
ele tem um tempo ou ele é constante? Como é que é isso? Então, os dois casos, eles têm características diferentes. A IBM, ela faz... Não, primeiro vamos da Eletrobras. Vamos depois à você Eletrobras. conta- A Eletrobras, ela já está com a gente há 6 anos. Ela não tem previsão de interromper. O que a gente faz é, todo ano a gente tem um planejamento para o ano que está vindo. Então agora, nesse ano que a gente está vigente agora, a gente já rodou os primeiros 6 meses do ano e agora a gente já tem uma segunda etapa. A gente busca agora aumentar a frequência das pessoas e mudar o lifestyle delas mesmo. E isso Frequência, ida lá procurando vocês. Exatamente. Frequência quando eu digo frequência, deixa eu explicar bem. A gente entra com o programa e você tem um número de funcionários da empresa que pode participar. É assim que funciona o programa de qualidade de vida. Dessa maneira, a gente começa a medir essa quantidade de funcionários. Medir, eu digo da seguinte forma: quantas pessoas são, quem são essas pessoas e como elas estão. A partir desse momento, a gente começa a entender como é que está a relação dessas pessoas com o que a gente propõe de exercício e de proposta que a gente fez. Depois de 6 meses a gente revisa. Depois de mais 3 meses a gente revisa. Então, durante uma jornada de um ano, a gente faz pelo menos 3 revisões. O ideal nosso lá é que a gente consiga fazer a cada 3 meses. E faça propostas diferentes a cada 3 meses. Imagina o seguinte, Fabrício. Você, um ano inteiro fazendo a mesma coisa de exercício ou a mesma coisa de proposta para a tua saúde. É muito difícil. A gente não se alimenta da mesma coisa durante 12 meses. E exercício a gente pensa da mesma forma. É óbvio que a gente sabe que existem vários exercícios que são benéficos. Mas a gente tem entendido isso, por exemplo, para a Eletrobras, que a gente já está há 6 anos, fez com que o programa tivesse agora, por exemplo, no último ano e nos últimos 6 meses, um crescimento. Porque teve isso que eu te falei. A gente monitora, a gente acompanha os dados, faz corte, analisa e vai corrigindo, vai corrigindo. Esse é o que funcionou muito bem para a Eletrobras. E aí, pegando o caso da IBM, a gente fez ele em bloco. A IBM contratou e a gente fez o trabalho e faz esses trabalhos em outras empresas em bloco. A gente vai lá para 3 meses, mede, analisa, dá o resultado. As empresas que observam bons resultados, elas tendem a continuar, que é o caso de maior sucesso, que é da Eletrobras, e outras. A IBM hoje a gente tem uma relação com ela indireta, não direta, mas a gente continua fomentando exercício, atividade física e qualidade de vida dentro da empresa. Porque o que acontece, uma coisa que você provavelmente vai concordar comigo, é que qualidade de vida é imprescindível para viver. E a gente vive num mundo hoje de estresse muito grande. As pessoas estão com nível de tensão exagerado. Aqui no nosso estado, por exemplo, Rio de Janeiro, saúde, violência, falta de problemas diversos a gente encontra. E essas pessoas que vão ali para o dia a dia, vão ficar 8, 10, 12 horas nas empresas, como é que a gente está cuidando dessas pessoas? E como é que essas pessoas podem produzir mais para nossas empresas? E assim, hoje eu vivo os dois lados, né? Eu sou proprietário de empresa, então eu tenho funcionários que estão trabalhando comigo e ao mesmo tempo eu atendo a outras empresas. Então, uma coisa que a gente... Você tem que saber fazer, na verdade, não ter 2 pesos, 2 medidas, né? Exatamente. Porque não adianta eu fazer para o outro e não fazer para minha empresa. E hoje o que a gente observa é exatamente isso. Um funcionário ele tem que ter um lifestyle de felicidade. Ele tem que ir para ali para produzir. E uma das coisas que a gente entendeu, seja no modelo da Eletrobras, seja no modelo da IBM, ou em outros, ou até nas nossas próprias empresas, a pessoa precisa ter qualidade de vida. E qualidade de vida não está pura e simplesmente associado a fazer exercício. Exercício é um braço muito importante, porque ele te permite melhora da tua saúde. Mas mais importante, ou mais interessante do que isso, é conseguir unir exercício, a pessoa ser feliz, ela se identificar como feliz, ela entender o que é para ela ser feliz e produtivo. Quando a gente consegue mostrar isso para a pessoa e não fica só naquela questão do, pô, será que eu estou mais pesado ou será que eu estou mais leve? Será que eu melhorei aqui ou melhorei ali? Não. Mostrar para ela que no global ela teve uma evolução. É um conjunto, né? É o conjunto. Então, na verdade, mas na Eletrobras, todo mundo pode participar ou tem um grupo específico? Então, a Eletrobras, assim como a IBM, são grupos específicos. São grupos geralmente de risco, que a gente chama. Ah, começa por aí, né? Exato. Isso foi uma pergunta interessante, porque o que acontece? As empresas, pela nossa percepção de mercado, elas têm ficado muito atentas a essa questão da saúde do funcionário. E tem muitas pessoas que estão adquirindo quadros de obesidade, de hipertensão, diabetes. E aonde que isso entra? Qual o problema disso? Além do funcionário ficar doente, ele ter um risco iminente para a saúde dele, a empresa também começa a perder, porque esse cara começa a faltar por diversos motivos. Performar menos também, né? Sim, sim. No dia a dia ele produz menos. Sim, a produtividade dele cai naturalmente. Sem dúvida. E aí na IBM, o projeto ele é pontual. Ele é pontual. Vocês fazem, ou seja, vocês podem tanto implementar um projeto de longo prazo quanto um projeto pontual nas empresas, com um objetivo único, ou seja, de melhorar a qualidade. Mas não é só na vertente da atividade física. Como você falou, tem processo de nutricionista, coach, medicina, a gente tem um médico, então a gente consegue hoje, como eu te disse, é um círculo. Eu não consigo pensar mais
como eu pensava há 15 anos atrás, que era só educação física, que era, vamos dizer assim, a mola mestra do processo. Não. Hoje em dia, a multidisciplinaridade e essas pessoas das diferentes áreas da saúde integradas num programa que vise cuidar efetivamente da pessoa e não só trazer resultado ou propor coisas para elas, faz toda a diferença. Às vezes a pessoa está com obesidade porque tem um problema pontual na vida pessoal dela que não tem nada a ver com o fato de se alimentar mal e etc. Às vezes ela até se alimenta muito bem, mas o nível de estresse é tão grande que a obesidade, a gente sabe, ela é multifatorial, que aí desencadeia. Mas aí isso tem academias na empresa ou é só orientação? Então, o que acontece? Se as empresas hoje, nós já tivemos casos no passado que as empresas elas tinham academia, né? Então, aí o programa de exercício ele era direcionado para a academia. Como a gente tem o caso da Eletrobras e da IBM que eu te trouxe aqui, a gente está debatendo, o caso da Eletrobras é uma atividade ao ar livre. Né? Então, eles têm proposições de atividades ao ar livre. Foi isso que foi estruturado naquele projeto para aquele grupo. Já para a IBM, as pessoas podiam fazer no trabalho exercício e podiam fazer em casa, ou então elas podiam fazer na academia, porque tinha o suporte tecnológico. A tecnologia hoje em dia está presente em muitos desses programas, porque a gente já tem desenvolvido aplicativos que orientam através de exercícios e vídeos as atividades que as pessoas vão fazer. É óbvio, tem um braço de um profissional da área da saúde atrás, porque é assim que o Conselho Regional de Educação Física nos norteia para que a gente possa ter credibilidade e tá, vamos dizer assim, eticamente dentro do processo. E aí, com isso, você permite com que o funcionário, a pessoa, ela realize em qualquer lugar. Só que com supervisão, orientação e planejamento. É diferente. Então, deixou de ser um programa dependente de um espaço físico, o que acabava onerando as empresas e até afastando. Porque pensa o seguinte, você, dono proprietário de uma empresa hoje, tem que disponibilizar uma sala de aproximadamente 100 metros quadrados com custo de operação de uma academia mesmo. O custo de operação de uma academia hoje, de médio para pequeno porte, que é o que contempla essas empresas, ele não é um custo barato, é um custo fixo que vai onerar muito a empresa. E que foge do core business da empresa. E muitas vezes tem pessoas que querem fazer de manhã, outras querem fazer à noite. E aí você tem que entrar dentro do perfil de cada um. Sim, o mais importante é a orientação, né? Perfeito. E você tocou num ponto, Antônio, que é a tecnologia, ou seja, então isso ajuda muito, né? Sim. Porque vocês fazem um monitoramento tudo de uma maneira sistemática, não é isso? Perfeito, exatamente. Como é que é feito? Então, hoje, para ambos os programas, além da frequência que a gente falou ainda há pouco, né, da gente quantificar quantas vezes as pessoas fazem, quanto tempo elas fazem, a gente consegue monitorar os tipos de exercício, o volume, a intensidade, e com isso a gente consegue chegar no final de um ciclo, seja ele de um mês, seja ele de 60 dias, e analisa. Vamos pensar o Antônio e o Fabrício. Vamos pensar que nós dois começamos agora no início de junho. Lá no final de julho, vamos analisar o que essas duas pessoas fizeram. E o que elas deveriam ter feito, porque tinha uma prescrição. E essa prescrição ela é baseada em evidência. Sim. Então, e ela é individualizada. Pensa que você tinha que fazer 1 hora total e eu tinha que fazer 3 horas. Quando a gente olha os dados, analisa, porque o aplicativo permite isso, porque ele controla a frequência, ele controla dados e ele monitora o que foi realizado e o que foi prescrito, e a gente compara, você vê nitidamente pelo gráfico quem entregou e quem não entregou. E aí, consequentemente, nessa hora a gente também vê quem conseguiu chegar no resultado e quem não chegou no resultado. E a gente tem da onde cobrar das pessoas, de onde cobrar, porque a gente consegue mostrar. Porque na verdade, vocês têm processo para tudo. Sim. E assim, me conta assim, alguns casos de depoimentos de pessoas, ou até, enfim, perfil de pessoas que mudaram por conta de um programa como esse. Como a gente estava comentando... Porque é importante a gente evidenciar os resultados, né, práticos. Como você falou muito bem, os programas eles são no início direcionados para pessoas que estão numa zona de risco, vamos pensar assim, tá? Pessoas com obesidade, pessoas com hipertensão, enfim, diabetes. Então, assim, existem casos onde as pessoas saíram de... Eu tomava medicação para hipertensão, 6 meses depois a minha medicação reduziu para quase nada. O meu médico particular perguntou o que está acontecendo comigo. E aí a gente vai lá e contextualiza a sua mudança de estilo de vida. E assim como de quadros de hipertensão e diabetes, quadros de obesidade, então, são fantásticos, né? Porque as perdas de peso, elas são realmente significativas quando a pessoa abraça essas causas, né? E quando ela consegue ter efetividade, isso é muito importante. Eu falo muito disso. Disciplina e continuidade, não só para exercício, na vida, né? Mas quando a pessoa ela consegue ter isso para o exercício e para a atividade física, ela com certeza ela vai ganhar em todas as pontas, não só na estética, em tudo. Perfeito. Obrigado, Antônio. Então, esse foi mais um Foco em Negócio com o tema Qualidade de Vida no Trabalho. Um abraço. Tchau, tchau.